O vento uivava entre os picos da Serra da Mantiqueira, carregando o frio e os segredos que as montanhas guardavam há séculos. Na pequena vila de Pedra Negra, encravada no vale, as lendas eram tão densas quanto a neblina que descia ao entardecer. E entre todas, nenhuma era mais temida do que a do Homem-Lobo. Domingos observava de longe, seus olhos cansados fixos nas luzes tremeluzentes das poucas casas. Seu corpo robusto, marcado por cicatrizes antigas, movia-se com familiaridade entre as árvores, como se fosse parte daquela natureza bravia. Ele era uma sombra, um rumor, o ser que as mães usavam para ameaçar crianças desobedientes. Comporte-se, ou o lobisomem virá por você. Mas naquela noite, o medo não era imaginário. Lúcia, a filha de 7 anos do ferreiro, não voltara para casa. As buscas iniciais nas redondezas da vila foram em vão, e o desespero se instalou como uma praga. Alguém sussurrou o nome que todos temiam pronunciar em voz alta. Foi ele, o lobisomem. Domingos ouviu os gritos ecoarem pelo vale, seu coração acelerando. Ele conhecia os perigos reais da serra. Animais selvagens, precipícios escondidos pela vegetação, tempestades súbitas. Mas também conhecia o perigo que ele próprio representava. A lua ainda não estava cheia, mas a ameaça era presente. Enquanto a vila se armava com foices e lamparinas, ele se afastou, fundindo-se com a escuridão. Alguém precisava encontrar a criança antes que fosse tarde demais. Antes que ele se tornasse a ameaça. O sol mal havia nascido quando os estranhos chegaram. 4 homens em uma caminhonete empoeirada, com armas de caça e equipamento moderno que parecia deslocado na simplicidade rústica de Pedra Negra. À frente deles, o capitão Valente, de olhos frios e postura militar, anunciou sua missão com voz que não admitia questionamentos. Viemos caçar a fera que assombra estas montanhas, declarou enquanto os moradores se aglomeravam, curiosos e receosos. Há uma recompensa generosa para quem ajudar a encontrá-la. Maria Clara a observava da porta da pequena escola, onde lecionava havia apenas algumas semanas. Cética por natureza, a jovem professora viera da cidade grande e ainda se adaptava às superstições do lugar. A história do lobisomem lhe parecia um conto folclórico, não uma ameaça real. Ainda assim, o desaparecimento de Lúcia a perturbava profundamente. Enquanto Valente interrogava os moradores, insistindo em detalhes sobre a criatura, Domingos observava tudo de um platô elevado. Seu rosto permanecia impassível, mas suas mãos se apertavam em punhos. Caçadores não traziam nada além de violência e desequilíbrio. Eles não queriam entender, queriam exterminar. Maria notou a figura solitária nas alturas e sentiu um frio na espinha. Aquele homem era diferente dos outros, mais quieto, mais intenso, como se carregasse o peso das próprias montanhas. Ao final do dia, os caçadores partiram para a floresta, seguindo pistas inexistentes. Domingos já se movia na direção oposta, seguindo um rastro que só ele conhecia. A noite se aproximava, e com ela, a urgência. A floresta fechava-se sobre Domingos como um manto, mas ele não precisava de trilhas. Seus sentidos, aguçados pela maldição e pela solidão, guiavam-no através da vegetação densa. O faro captou um cheiro familiar, sangue fresco e medo. Não era o rastro do lobisomem, mas de algo tão perigoso, um javali, grande e agressivo, que andava aterrorizando a região. E próximo dali, um aroma frágil e humano. Lúcia. Domingos moveu-se como um espectro, até encontrar a criança encolhida sobre as raízes de uma árvore caída. O javali rondando perto, farejando o ar com fúria. Sem hesitar, Domingos avançou, atraindo a fera para longe da menina.
A luta foi breve, mas brutal. As presas do animal rasgaram seu braço, mas Domingos retaliou com força sobre-humana, derrubando o javali com um golpe preciso. Ferido e sangrando, ele levou Lúcia, agora desacordada pelo susto, nos braços. Foi então que ouviu um gaspe abafado. Maria Clara estava parada entre as árvores, o rosto pálido de choque. Ela seguira os ruídos da luta, temendo pelo pior, e testemunhara tudo. A ferocidade, a velocidade, a estranha força daquele homem. "Você está ferido", sussurrou ela, aproximando-se com cautela. Domingos recuou, tentando esconder o ferimento e a menina. "Fuja daqui", rosnou, mas a voz mais parecia um aviso do que uma ameaça. Maria ignorou o medo e estendeu a mão. "Deixe-me ajudar. Eu vi o que você fez. Você a salvou." Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante, algo mudou. Ela não via um monstro, via um homem marcado pela dor, protegendo uma criança com seu próprio corpo. Sem outra palavra, Domingos a conduziu até sua cabana escondida entre as rochas, um refúgio simples, onde ele a tratou com ervas e silêncio. Maria observou as cicatrizes antigas em seus braços, os livros empilhados sobre a mesa, o olhar que evitava o dela. O lobisomem era real, mas não era o que todos pensavam. O céu escurecia rapidamente e uma tensão palpável enchia o ar. Domingos sabia que a lua cheia nasceria em breve, e com ela, a transformação que ele tanto temia. Seu corpo já doía, cada músculo contraindo-se em antecipação ao sofrimento que estava por vir. Enquanto isso, Lúcia descansava em um catre simples, ainda pálida, mas a salvo. Maria Clara não a deixava sozinha, mas seus olhos não se afastavam de Domingos. Ela via a agonia estampada em seu rosto, a luta interna que ele travava a cada respiração ofegante. "Você precisa ir", disse Domingos, sua voz um misto de urgência e dor. "Leve a menina e volte para a vila antes que seja tarde." "E você?", perguntou Maria, seus instintos a alertando para o perigo, mas seu coração recusando-se a abandoná-lo. "Eu me viro, sempre me viro." Mas ela não se moveu. Em vez disso, aproximou-se da janela e viu o primeiro raio de prata iluminar o horizonte. A lua surgia, redonda e implacável, banhando a serra em uma luz fantasmagórica. Domingos caiu de joelhos, um grito abafado escapando de seus lábios. Sua figura contorceu-se, ossos se rearrumando sobre a pele, e pelos escuros surgiram em seus braços e rosto. Maria recuou, não por horror, mas por respeito à sua dor. Ela sabia que aquele era um momento íntimo e agonizante, uma batalha entre o homem e a besta. Lá fora, os caçadores seguiam seu rastro. Os latidos dos cães e vozes distantes ecoavam cada vez mais perigosamente próximas. Eles estavam determinados a encontrar a criatura e não descansariam até conseguir. Domingos, agora completamente transformado, ergueu-se. Seus olhos amarelos brilharam na penumbra, mas em vez de atacar, ele olhou para Maria e para Lúcia. Havia uma centelha de humanidade em seu olhar, um plé silencioso para que fugissem. Maria agiu rápido, cobriu Lúcia com um cobertor e apagou a lamparina, mergulhando a cabana na escuridão. Ela se ajoelhou ao lado da criança, rezando para que os caçadores passassem reto. Os passos pesados aproximaram-se, seguidos pelo som de armas sendo armadas. "Está aqui em algum lugar", ouviu-se a voz do capitão Valente. "Espalhem-se." Domingos rosnou baixo, pronto para defender seu território e suas protegidas.
Os caçadores cercaram a cabana, suas lanternas cortando a escuridão como facas. Os cães farejavam o chão, ansiosos, enquanto o capitão Valente ordenava que revistassem a área. Ele sabia que a fera estava próxima, podia sentir na eletricidade do ar. Dentro da cabana, Maria segurava Lúcia contra seu peito, tentando silenciar até sua própria respiração. Domingos posicionou-se diante da porta, seu corpo tenso como uma mola prestes a ser liberada. Cada instante era uma eternidade. De repente, um dos cães uivou e correu em direção à cabana. Valente gritou uma ordem e os homens avançaram. Foi quando Domingos agiu. Ele explodiu para fora da cabana com força brutal, derrubando 2 caçadores de uma vez. Seus movimentos eram rápidos e precisos, mais de predador do que de monstro insano. Em vez de atacar para matar, ele neutralizava, arrancando armas das mãos e afastando os homens com golpes não letais. Valente, em pânico e fúria, apontou sua espingarda. "Recuem! Recuem!" gritou ele, mas sua voz tremeu quando os olhos do lobisomem encontraram os seus. Havia ali não apenas fúria, mas inteligência. Domingos avançou em direção a Valente rosnando. O capitão caiu no chão, certante de que sua hora havia chegado. Ele fechou os olhos, esperando o pior. Foi então que a voz de Maria ecoou na clareira. "Por favor, pare!" Domingos congelou. Seu corpo tremia com o esforço de controlar a fúria da besta, mas aquele chamado, suave, mas firme, o alcançou no fundo de sua escuridão. Ele olhou para trás e viu Maria de pé na porta, Lúcia agora acordada e a observando. Ele recuou, lentamente, e emitiu um som baixo que mais parecia um lamento. Os caçadores assistiram atônitos enquanto a criatura se afastava, poupando a vida de seu líder. Não era o comportamento de um monstro, era o de um protetor. Valente levantou-se, perplexo e humilhado. Ele não entendia, mas já não tinha certeza de nada. "Vamos embora", disse ele em voz baixa. "Agora." A lua começava a baixar quando os caçadores recuaram, levando consigo o silêncio pesado da incompreensão. Nenhuma palavra foi dita entre eles durante a descida, apenas olhares trocados, cheios de dúvida e um respeito não admitido. O capitão Valente olhou para trás uma última vez em direção à cabana agora invisível na escuridão e, pela primeira vez, questionou-se sobre o que realmente era um monstro. Na manhã seguinte, a notícia do resgate de Lúcia se espalhou pela vila como um milagre. A menina, abraçada ao pai, contou em voz trêmula sobre o javali, sobre a escuridão da floresta e sobre o homem silencioso que a carregara em seus braços fortes. Não mencionou o lobisomem, apenas disse que um guardião a protegera. Maria Clara ficou ao seu lado, confirmando a história com um aceno quieto. Ela sabia que algumas verdades eram demasiado frágeis para serem partilhadas completamente. Domingos não apareceu na celebração discreta que se seguiu. Ele permaneceu nas alturas, observando de longe, como sempre fizera. Mas algo mudara nos olhos dos moradores quando miravam a serra. Já não era medo o que sentiam, era curiosidade, talvez até gratidão. Na semana seguinte, pequenos presentes começaram a aparecer na frente da cabana de Domingos. Um pão caseiro, um queijo curado, uma garrafa de cachaça artesanal. Nunca ninguém o via recebê-los, mas os presentes desapareciam sempre ao final do dia. Maria visitou-o uma tarde, encontrando-o sentado na soleira da porta a observar o vale. "Eles não esquecerão o que você fez", disse ela. Domingos fitou-a e, pela primeira vez,
Não havia sombra de fuga em seu olhar. Eles devem esquecer. Segredos são como sementes, sussurrou. Ou são enterrados, ou germinam e tornam-se demasiado visíveis. Mas Maria sorriu, tocando-lhe levemente no braço sobre a cicatriz recente. Alguns segredos merecem ser guardados, outros merecem tornar-se lendas. E assim, a lenda do lobisomem transformou-se na lenda do protetor das montanhas. Já não se contavam histórias de medo ao lume. Contavam-se histórias de um homem que era parte da serra e que nas noites de lua cheia guardava tanto a terra como aqueles que nela viviam.